Plural está de volta hoje falando do corte de verbas que o governo federal fez para as universidades federais e especialmente como a UF está lidando com esta situação de escassez de recursos. Comigo, professor José Francisco Ribeiro, pró-reitor de Planejamento e Administração. No bloco anterior, o senhor disse desse trabalho em conjunto com as unidades acadêmicas, unidades administrativas, fornecedores, os campi fora de sede. Mas a minha pergunta agora para o senhor é: que serviços ou que setores foram imediatamente afetados com essa crise? Nós tentamos preservar, quer dizer, estamos com a proposta de preservar o ensino. Quer dizer, o ensino de graduação, especialmente, é prioritário para todos nós e nós estamos trabalhando uma perspectiva de essa face, né, não ser prejudicada. A pesquisa na UFO está sendo prejudicada e eu diria não só por conta do orçamento da própria UFO, mas a pesquisa vive de orçamento de outros organismos também, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da própria FAPEMIG, do FINEP, né? Outros órgãos de fomento que também, semelhantemente a UFO, vivem dificuldades e não há aporte de recursos para a pesquisa no montante desejado, etc. Então a pesquisa sofreu muito, não exclusivamente por conta do orçamento, mas por conta dos outros órgãos financeiros externos. O PROAP, que é um recurso que financia muito os programas de pós-graduação, experimentou um corte expressivo da ordem de quase 70% aqui na UFO. Então não é pouco o corte. E pensando que a gente tem em média 2.400 trabalhos de pesquisa por ano, 70% disso é um impacto quer dizer, nós temos forte. Uma comunidade importante, quer dizer, pujante, quer dizer, querendo fazer pesquisa e tem sofrido com relação a isso. A assistência estudantil é o único programa que eu diria que que não tem sofrido dificuldade alguma no que toque ao contingenciamento de recursos. Quer dizer, ela tem sido integralmente pagos, todas as bolsas de assistência, transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, todas essas bolsas têm sido pagas de maneira regular. O governo não contingenciou, a UFO não contingenciou, estamos pagando de maneira regular. Que legal que o senhor tocou nesse assunto, professor, porque na semana passada nós acompanhamos aí algumas matérias na mídia falando de atrasos. Mas eu queria que o senhor aproveitasse e explicasse o porquê desse atraso. Não tem nada a ver com corte de verbas. Não, é bom que se diga, aproveitar essa oportunidade, que os atrasos não têm nada a ver com contingenciamento de verba. Eles são decorrentes da greve dos servidores, em primeiro lugar, e de ações administrativas internamente aqui. E o atraso não for expressivo, não há atraso que seja maior que 10 dias. Né? Então, por duas razões essenciais, que nos atrasaram os últimos 2 meses. A greve dos servidores, onde assistentes sociais, que normalmente preparam a lista dos bolsistas beneficiados, houve atraso na execução dessa atividade por conta da greve e o repasse financeiro do governo federal também experimentou um pequeno atraso. Mas eu diria que não foi mais que 10 dias, não há contingenciamento nessa área. E para o próximo ano, nós já recebemos um espelho do orçamento do ano que vem, não haverá também cortes nessa área. E essa verba, ela vem específica do PNAS, né? Vem do PNAS, que é um Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse programa não sofreu cortes no custeio, sofreu cortes no investimento de 50%, mas no custeio nada. E a gente aproveita para pedir para esses bolsistas para que tenham paciência e compreendam essa situação, esse contexto em que a UF está inserida nesse momento, exatamente. Né? Agora, as outras atividades que eu diria, por exemplo, a área da graduação nós já falamos, a área da extensão, que é a área de assistência estudantil, nós temos preservado. Agora, alguns programas que nós desenvolvemos também sofrem impacto, né? Nós temos o PROEST, que é um programa de extensão importante da instituição, que está sofrendo as dificuldades. Quer dizer, nós estamos num cenário, quer dizer, não dá para o país, a gente observar que o país está passando por um profunda dificuldades nesse instante e a gente imaginar que as dificuldades não iriam nos atingir. Então, nos atinge e nós temos que ter a sabedoria agora de poder passar por elas. Então, é um momento de reflexão, é um momento de olhar para nós, onde é que nós podemos compreender, tá certo? Quer dizer, onde cada um de nós, dentro dessa instituição toda, pode contribuir para que possamos passar por esse problema com menores dificuldades, né? Então, é hora da gente olhar quando nós estamos gastando com passagem, com luz elétrica, né, com as manutenções. E passar a economizar cada também, um fazer né? o seu pedaço aqui. Então, é como na casa da gente. Casa da gente, às vezes, a despensa está um pouco mais vazia, e aí nós temos, nesse momento, que nós precisamos fazer um planejamento mais adequado, mais cuidadoso dos nossos gastos. Então, é o que nós estamos
fazendo agora. Então, ao rever os contratos, quer dizer, a gente já começa a fazer isso, a enxergar essas coisas todas. O setor de compras, principalmente, né, professor? Quando a gente está em crise, fala, ó, a cebola, por exemplo, que foi o grande vilão na questão do gênero alimentício para a cesta básica, teve um aumento exorbitante. Aí é o quê? É trocar, é consumir menos. Então, quem trabalha com compras, principalmente, tem de rever todo esse processo. Temos que ter sensibilidade para isso aqui. Né? Então, o momento que eu estou dizendo, que o momento agora é o momento da gente abaixar a bola um pouco, para procurar nos manter, tá certo? E os sonhos, aqueles desejos de expansionistas que a gente tem que ter, que a universidade tem que ter da pujança, nós vamos ter que reelaborá-los e aguardar e nos preparar para o momento oportuno para recolocá-los aí novamente em marcha. Mas o momento é um momento de recuo, eu diria, né? É um momento de reflexão e que ele traz algum benefício. Né? Tem fornecedores, professor, com pagamento atrasado? Nós já tivemos, ao longo desse ano, situações mais críticas. Nesse instante, nesse momento, nós estamos com as coisas absolutamente equilibradas. Nós temos aí 30 dias, mais ou menos, de dívida com os nossos fornecedores e já chegamos a ter 90 dias. Quer dizer, mas nós estamos fazendo um diálogo com os nossos fornecedores, há uma compreensão em relação a isso. E nós temos muito cuidado com os nossos fornecedores de mão de obra, especialmente, porque é o momento em que os empregos das pessoas estão envolvidas. São pais de família. São pais de família. Então, nós temos um cuidado enorme de tratar essas questões, tá certo? Mas os salários não têm sido atrasados. Nenhum fornecedor nosso está com salário atrasado. Todos aqueles que prestam serviço para a universidade, no que tange ao funcionário final lá, ao servidor final, eles têm recebido todos os seus direitos, etc. Nós temos procurado preservar, feito um diálogo com os nossos fornecedores para tentar minimizar os efeitos sobre esse trabalhador, né, sobre esse nosso parceiro terceirizado. Tem muito telespectador preocupado com a questão do Hospital de Clínicas. Já a gente fala disso, daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes.